Vamos cantar isso enquanto a Teresa vem. Quero ser um templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. mais uma vez. Quero ser um templo vivo. Quero ser um templo vivo e te levar comigo. Quero ser um templo vivo do teu amor. Estenda as suas mãos aqui para frente, em direção a Teresa. E rezemos juntos a oração do Espírito Santo por ela, por toda a sua família, pelo Vitor, o esposo, pelas Anas, Ana Carol, Ana Clara, para que o Espírito Santo, mais uma vez, seja abundante e transborde a partir do ministério dela. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós podemos nos sentar. Quando a gente é jovem, não precisa ficar segurando o óculos, né? Vamos lá. Boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando também da sua casa, através das redes sociais do Raio de Luz. Seja bem-vindo. Nossa, olha, hoje a casa está cheia. Que delícia. Que gostoso encontrar com vocês novamente, os nossos encontristas. Que legal. Espero que vocês tenham tido um pós-encontro maravilhoso. Espero que essa semana seja maravilhosa para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Sejam muito bem-vindos vocês que vêm sempre também. Que alegria estar aqui. O Pimenta já me apresentou. Eu sou a Teresa, esposa do Vitor, mãe da Ana Carolina e da Ana Clara. E hoje eu venho trazer para nós, para mim também, algo que o Senhor tem falado no meu coração e que nós vamos trabalhar aqui no grupo hoje. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir para que vocês escutem uma música. Vocês vão fechar os olhos. Você que está na sua casa também, participe conosco, pare o que você está fazendo, feche os seus olhos e escuta essa música. E que a letra dessa música possa cair agora no seu coração. Vamos lá? Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és.
Meu Jesus, Tu és suficiente para mim. Pode abrir os olhos agora para ninguém dormir. Meu Jesus, Tu és suficiente para mim. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Jesus, Ele deve ser a nossa constante busca. Jesus, Ele deve ser aquele que nos preenche em todos os momentos da nossa vida. Nas tribulações, nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas, independente do jeito que eu me sinto, ou independente do jeito que está a minha vida hoje, Jesus, Ele deve ser suficiente para mim. E essa suficiência de Jesus em nossa vida, ela precisa ser constante. Porque o que a gente observa? Uma inconstância na nossa caminhada com Deus. Vamos pegar o exemplo de vocês que fizeram um encontro no fim de semana. A gente participa de um primeiro anúncio, de um encontro de dons, de um encontro de mulheres, um encontro de conversão. E a gente parece que a gente é retirado do mundo, vive assim uma experiência maravilhosa com Deus, onde o Senhor nos toca, onde o Senhor nos cura. Mas depois a gente tem que voltar, né, para a nossa realidade atual, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com aquilo que é bom, com aquilo que é ruim na nossa vida. E muitas vezes nós vamos desanimando, muitas vezes nós vamos caindo. Aí tudo aquilo que nós vivemos no retiro, tudo aquilo que nós vivemos, aprendemos, toda aquela sensação de estar pertencente a um Deus que ama, que cura, que salva, que protege, parece que aquilo vai se esvaindo, parece que aquilo vai diminuindo. E a suficiência de Jesus na nossa vida, ela vai escorrendo pelas nossas mãos. E aí Ele deixa de ser o Senhor, Ele deixa de ser o Salvador, Ele deixa de ser aquele que está ali para me acudir, para me salvar, para me amar. E parece que escorre pelas minhas mãos e eu me vejo sozinho novamente. E eu me vejo em cacos novamente. E eu me vejo desistindo e voltando para aquela vida velha, para aquela vida antiga, para os problemas, para as tristezas, para o desânimo que eu vivia antes. Só que nós precisamos entender que Jesus, Ele é o único que tem a suficiência na nossa vida. Jesus é aquele que pode tudo. Ele pode te curar, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te moldar, Ele pode te trazer alegria, Ele pode te curar de um desânimo, Ele pode te curar de uma depressão, Ele pode te tirar de um relacionamento abusivo, Ele pode te dar um relacionamento novo. O Senhor, Ele é o único que é suficiente o tanto para a nossa vida, que Ele pode nos dar tudo. Que Ele pode nos dar tudo. Jesus, Ele morreu por nós, para nos salvar, para nos livrar do pecado e da morte eterna. Ele morreu por nós, e isso basta. E isso basta, Ele tem que bastar na nossa vida. Isso basta. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, não pode ser em vão. Vocês entendem? Não pode. Tudo aquilo que Ele viveu, sofreu, apanhou, se desfigurou, por mim, por você, não pode ser em vão. E essa morte, e depois a sua ressurreição, ela tem que bastar para nós. Isso é o nosso tudo. Isso deve ser o suficiente na nossa vida, que não nos deixa buscar soluções em coisas mundanas, em pessoas,
em coisas que são finitas, que acabam, em teorias que são finitas, em gurus, em falsas doutrinas, em falsas religiões, em falsos caminhos, o diabo a quatro. Tanto que a gente vai procurando e vai procurando soluções para a nossa vida, soluções para os nossos problemas. E a gente se esquece que nós temos um Deus que morreu por nós, que se entregou por nós. E isso basta. Isso basta. Tudo o que é do mundo, tudo o que é mundano, um dia vai acabar. Ele é finito. A nossa vida vai acabar. Desculpe quem acha que é eterno, mas não é. Um dia nós vamos morrer. A nossa vida vai acabar. Então, toda vez que nós buscamos as coisas em algo que é finito, que acaba, nós estamos tirando a figura e a suficiência de Jesus da nossa vida. Quem trouxe a palavra de Deus, abre para mim na primeira carta de João. É lá no final da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse. Não é no Evangelho, é a primeira carta de João, no capítulo 2. Aqui na catedral não tem servo para ajudar vocês acharem a palavra, né? Agora é cada um por si e Deus por todos. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17. João aqui ele escreve uma carta, é tão bonita essa carta de João. Quem quiser começar a ler a Bíblia, pode começar a ler por ela. A gente não precisa começar a ler a Bíblia do Gênesis, porque se a gente começar assim, a gente não vai entender nada, né? Mas pode começar por essa carta, uma carta, uma carta amorosa. João era um discípulo amoroso, e ele fala tantas coisas para nós através dessa carta que encaixa hoje no nosso dia a dia. Vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 17. O mundo passa com as suas concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscência é um desejo desordenado. Tanto um desejo carnal, sexual, de bens materiais, é um desejo desordenado. Então o mundo ele passa com os seus desejos desordenados. Mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então aqui João, ele vem nos afirmar essa finitude do que a gente procura, essa finitude do mundo, essa finitude das coisas que nos são ofertadas todos os dias como soluções milagrosas para os nossos problemas. Se a gente abrir o Instagram, está cheio de pessoas para resolver os nossos problemas, não é verdade? Eles contam uma história bonita, manda clicar num link e aí a solução mágica aparece para você. E muitos de nós caímos, muitos de nós acreditamos, muitos de nós são surpreendidos por esses falsos profetas, por esses gurus da internet. Só que a gente deixa, quando nós buscamos nessa parte mundana, a gente deixa de crer e de acreditar no Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, que nos salvou, que morreu por nós e que está vivo. Então, se você hoje está triste, busque em Jesus. Se você hoje está doente, busque em Jesus. Se você hoje está preocupado, busque em Jesus. Se você hoje está sozinho, busque em Jesus. Se você hoje está em luto, busque em Jesus. Se nada faz sentido para você, busque em Jesus. Busque em Jesus, que é a suficiência na sua vida. Busque em Jesus, que é o único que pode curar e aliviar as dores do seu coração. Que é o único que pode transformar a sua vida
a sua vida velha numa vida nova, que é o único que pode mudar o rumo da sua vida, que é o único que pode dar alegria verdadeira, que é o único que pode tirar você daquela morte da alma. Vocês conhecem pessoas que parece que vivem, mas não vivem? Que só respiram? Que são apáticas? Que nada faz sentido? Que nada tem sentido? Pode ser que um dia você se sentiu assim. Busque em Jesus. Busque naquele que é o Deus verdadeiro. Busque naquele que é o Deus suficiente para você. Eu vou ler uma outra palavra para vocês. Não precisa abrir, só ler, só anota. Vai em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses também é uma carta escrita por São Paulo ao pessoal de Filipo, uma cidade, né, daquela época. Então São Paulo, ele escreve também várias exortações para aquele povo, né? Logo depois que eles receberam o Espírito Santo, quando veio o Pentecostes e os apóstolos saíram para pregar o Evangelho, São Paulo ele escreveu várias cartas ao pessoal de Filipo, aos Colossenses, aos Romanos. Também tem bastante coisa boa para a gente aprender aqui nas cartas de Paulo. E o que ele fala aqui? O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Palavra do Senhor. Então aqui, o que ele está falando? Que Jesus, ele é a resposta. Que Jesus, ele é a cura. Que Jesus, ele é o caminho. Que Jesus, ele é o amor verdadeiro. Que Jesus, ele é a resposta para todas as suas inquietações. Para todas as suas preocupações. Jesus, ele é o Deus verdadeiro. E Jesus, muitas vezes, nós rezamos para um Deus que está na cruz. E realmente a cruz, ela nos lembra o Cristo crucificado, ela nos lembra as dores de Jesus, ela nos lembra a entrega verdadeira e completa de Jesus por cada um de nós. Mas Jesus, ele não está na cruz. Jesus, ele está vivo. Ele ressuscitou. E ele está vivo. E Jesus está lá, no sacrário. Todas as igrejas católicas do mundo, todas, têm a presença de Jesus. Todas. Só você ir no sacrário, onde tem uma luzinha vermelha, uma lamparina acesa vermelha, significa que ali está Jesus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Ele está ali. E muitas vezes nós passamos e não vemos. Muitas vezes nós entramos na igreja e nós não vemos. Muitas vezes nós passamos na rua e nós não o vemos. Se nós tivéssemos a dimensão verdadeira, presta atenção, se nós tivéssemos a dimensão verdadeira da presença viva de Jesus no sacrário, na Eucaristia, não caberiam pessoas dentro das igrejas. Vocês concordam comigo? Se fosse Jesus ali em carne e osso, sentado, esperando por nós, isso aqui ia virar uma multidão. Porque as pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam sentir o amor de Jesus. Eu estava vendo hoje na internet o show que o Frei Gilson fez em Barretos ontem. Eu nem sabia que ele ia para Barretos.
Vocês assistiram? Levanta a mão quem viu, só para eu ter uma noção. Gente, o que foi aquilo? Tinha mais de 3 milhões, já não cabia mais gente lá. Em Barretos, na festa do peão boiadeiro, um frei pequeno, simples, pobre, humilde, que prega a palavra de Deus, reuniu 3 milhões de pessoas. E Jesus está aqui, no sacrário, vivo. E reúne mais ou menos umas 20 pessoas a cada hora aqui na catedral. Então nós precisamos viver e trazer para a nossa vida essa suficiência de Jesus. Jesus, ele tem que ser suficiente para você, a ponto de que você passe em alguma igreja todos os dias e entre um pouquinho, nem se for para falar, oi Jesus, tchau Jesus. Vocês entendem? A gente não tem essa dimensão. Porque a nossa vida, ela vai correndo. A nossa vida, ela vai andando. E nós vamos deixando as coisas essenciais para trás. E a gente vai lutando, e a gente vai se entregando, e a gente vai se desgastando, e a gente vai morrendo muitas vezes para aquelas coisas que vão acabar. E a gente não tira um tempo do nosso dia para o que é eterno. O Senhor hoje, Ele nos chama a um recomeço. Chama você também que está nos assistindo a um recomeço. A uma nova página na sua vida. Uma página em branco. Não é você que vai escrever. Você vai dar para o Senhor. Ó, tá aqui. Eu quero recomeçar. Tá aqui a minha vida em branco. Escreve para mim, Senhor. Dirige os meus passos. Escreve a tua vontade. Me dá força, Jesus. Eu quero recomeçar. Eu não conheço cada um de vocês. Eu não conheço a história de vocês. Eu não conheço a luta de vocês. Eu conheço as minhas, e são muitas. E o Senhor nos chama hoje a viver esse novo começo na nossa vida. Essa página em branco. Em branco. Entrega para o Senhor a sua vida em branco. Senhor, o que passou, passou. Ele não vai ser apagado, o seu passado. Não vai ser, as suas dores não vão ser apagadas. Elas vão ser amenizadas, elas vão ser diminuídas, elas vão ser curadas. Mas tudo que a gente viveu daqui para trás tem que servir para que a gente dê testemunho, para que a gente fale para as pessoas que dá certo, que eu sofri, que eu chorei, que eu lutei, mas que eu estou aqui de pé, porque o Senhor me sustentou. Mas o Senhor te pede o hoje. Amanhã a Deus pertence, mas o hoje está na nossa mão. O hoje está na nossa mão. Então hoje o Senhor te pede, o Senhor me pede, o Senhor pede para todos nós um recomeço. E Jesus, Ele deve ser o motivo pelo qual eu luto, o motivo pelo qual eu vivo, o motivo pelo qual eu respiro. Jesus, Ele deve ser esse motivo. As pessoas que vivem ao meu redor, os meus familiares, o pessoal do meu trabalho, eles precisam enxergar que algo aconteceu. Eles precisam enxergar que é possível caminhar com Jesus, mesmo nesse mundo tão louco e tão desvairado, onde as pessoas desprezam a palavra de Deus, onde as pessoas, a maioria se diz ateia, ateu, não acreditam em nada, onde as pessoas menosprezam quem vem à missa, onde as pessoas menosprezam quem reza o terço.
Então o Senhor nos chama hoje a você reconstruir a sua história. A você reconstruir. A fazer de novo. E a partir do momento em que eu me coloco para o Senhor como uma folha em branco, saiba que Ele vai fazer. Ele vai te proporcionar um novo caminho, um novo relacionamento, um novo trabalho, o recomeço. Então que hoje possamos experimentar o novo de Deus. Que hoje possamos proclamar a suficiência de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa história, na nossa família. Ame a Jesus. Busque a Jesus. Fale com Jesus. E você não vai se decepcionar. O amor de Deus tudo refaz na nossa vida. O amor de Deus tudo transforma na nossa vida. O amor de Deus pode tudo. Eu tenho mais de 30 anos de caminhada e eu já vi coisas acontecerem, pessoas mudarem, situações mudarem, que você não falava não, dessa vez não vai dar certo. E o Senhor vai e coloca a mão. E a pessoa se levanta. E a pessoa abandona o vício. E a pessoa larga de relacionamentos errados, de amizades erradas. E quantos hoje são pregadores, são intercessores, são pessoas que estão ali trabalhando para Deus, se dedicando a Deus. Vocês que fizeram um encontro, vocês já se imaginaram daqui a alguns anos trabalhando num encontro desse? Pregando num encontro desse? Rezando, lavando panela, limpando banheiro? Vocês já se imaginaram? Se imaginem. Se imaginem, não fiquem parados. Você que está aqui na catedral, que caiu de paraquedas aqui, primeira vez. Se imagine trabalhando para Jesus. Se imagine pregando para Jesus, cuidando das crianças, dos adolescentes. Meus irmãos, a gente nega missões porque nós não temos pessoas. Não é verdade, William? A gente nega porque não tem pessoas. Se imaginem daqui uns anos aqui na frente, rezando pelos outros, convidando os outros. Cada um tem os seus dons e o Senhor dá. O Senhor multiplica. Você não está aqui à toa, meu amigo. Minha irmã não está aqui à toa. Não está. Que o Senhor seja suficiente na sua vida. E nós vamos cantar essa música agora com o ministério, bem completo, bem bonito. Nós vamos cantar e vamos proclamar: Jesus, Tu és suficiente para mim. Jesus, eu quero esse recomeço. Jesus, eu quero essa mudança de vida. Eu preciso. Eu quero e eu preciso. A Aurora batendo palminha. Aí, Aurora. A Aurora vai ser pregadora, né, Aurora? É isso aí. Vamos formar, gente, famílias santas. Vamos ser amizades santas. Vamos ser trabalhadores santos. Vamos santificar esse mundo. Comece pela sua família, pelo seu trabalho. Vamos santificar o mundo. É a nossa missão. Vamos ficar de pé, porque sentado ninguém faz nada. Se coloca em frente de batalha. Bate no teu peito, fecha o teu olho e fala para você: Jesus, Tu és suficiente para mim. A partir de agora, Senhor, Tu és suficiente na minha vida. E eu quero que seja assim, Senhor. Eu quero Te presenciar. Eu quero Te ver, eu quero Te sentir, eu quero ver a Sua obra na minha vida, Senhor. Eu me coloco à disposição. Se coloque à disposição de Jesus. Se coloque: Senhor, eu estou aqui. Você que está na sua casa, bate no seu peito: Senhor, eu estou aqui. Eu quero, Senhor. Deixa de ser preguiçoso, meu irmão. Deixa de ser preguiçosa.
Tem gente que tem preguiça de vir no grupo, preguiça de trocar de roupa e vir no grupo. Tem gente que tem preguiça de vir na missa. Como é que você vai querer receber as graças de Deus? Tem gente que tem preguiça de vir no sacrário, conversar com Jesus. Preguiça de rezar o terço. Ai, é muito comprido. Meu Deus do céu. Para as coisas mundanas a gente não tem preguiça. A gente vai à noite nas baladas e vai trabalhar no outro dia. Verdade ou não é? Gente, vamos deixar de ser preguiçoso para as coisas de Deus. Vamos ser preguiçosos para as coisas do mundo, mas as coisas de Deus não. Vamos cantar. Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Vai lá, do começo, todo mundo junto. Mesmo em meio às tempestades. Mesmo em meio a tempestades, Aí! nas grandes provas e tribulações, O que me resta é te amar. o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Vai lá, o ensaio foi bonito. Agora vamos com todo o fôlego. Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e O tribulações, que me resta é te amar. o que me resta é te amar, O que me resta é te adorar. resta é te adorar. Mesmo em constantes Mesmo em quedas. constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, Tu Senhor. és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu Meu és Jesus, tu és suficiente. suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Lá do começo, de novo. Mesmo em Meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, O que me resta é te adorar. me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Levanta os teus braços e diga: Senhor, tu és suficiente para mim. para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Meu Jesus, Tu és suficiente para mim. suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, Tu és suficiente para mim. Feche os teus olhos agora, põe a mão no teu peito. O ministério vai continuar cantando a música e você vai rezar comigo. E você vai pedir, você na sua casa também, coloque a mão no teu peito e peça a graça da constância. Jesus, me ajuda a ser constante, me ajuda a ser fiel. Me ajuda, Senhor, a caminhar todos os dias na fidelidade a Ti, no amor a Ti. Me ajuda, Senhor, eu sou tão fraco. Eu sou tão fraca, Senhor. Me debato em tantos lugares errados. Ando por tantos caminhos errados, Senhor, Te procurando a paz, procurando a alegria. Mas eu não encontro, Senhor. Me ajuda, Senhor.
Me ajuda a viver essa suficiência tua na minha vida. Me ajuda a ser fiel, Senhor. Fale, abre a tua boca, fale, peça. Senhor, me dê a graça da fidelidade. Senhor, me dê a graça da constância. Senhor, me dê a graça da alegria. Senhor, me dê a graça de ser perseverante. Senhor, me dê sede de Ti. Senhor, me dê sede da Tua palavra. Senhor, me dê sede das Tuas obras, do Teu amor, do Teu Espírito Santo. Senhor, me dê sede do Teu Espírito. O Espírito Santo que tudo pode, que tudo transforma. Eu preciso de Ti, Senhor, porque eu sou fraca, porque sou rebelde. Eu preciso de Ti, Senhor. Tu és suficiente para mim. Pois Tu és suficiente para mim, e o Teu amor tudo refaz quando eu Te amo, eu Te adoro. Vai, com mais força, mais bonito. Tu és, Jesus, meu Jesus, Tu és suficiente para mim. e o Teu amor tudo refaz quando eu Te amo, eu Te adoro. Meu Jesus, Tu és Suficiente para mim, e o Teu amor tudo refaz quando eu Te amo, eu Te adoro. Meu Jesus, Tu és suficiente para mim, e o Teu amor tudo refaz quando eu Te amo, eu Te adoro. Presta atenção nessa parte agora. tudo concorre para o bem daqueles que Te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que Te adoram. Tudo concorre para o bem daqueles que Te amam. Concorre para o bem daqueles que Te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que Te adoram. Concorre para o bem daqueles que Te adoram. Meu Jesus, Meu Jesus, Tu és suficiente para mim, e o Teu amor tudo refaz quando eu Te amo, eu Te adoro. ó, nós vamos tocar só essa parte agora, ó, Fer. Tudo concorre para o bem. Nós vamos ficar nessa parte aí, tá? E nós vamos cantar como diz São Paulo. Essa é uma frase de São Paulo na carta aos Romanos? Coríntios? Não, Romanos. Isso é uma frase de São Paulo aos Romanos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos cantar essa parte da música profetizando na nossa vida. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que buscam a Deus, daqueles que perseveram em Deus. E nós vamos conclamar essa palavra na nossa vida, no bem que o Senhor vai começar a realizar hoje na nossa família. Vamos lá? Concorre para o bem daqueles que Te amam. Canta com poder, com poder. Tudo concorre para o bem daqueles que Te adoram. Tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem daqueles que Te amam. Tudo concorre Para o bem daqueles que Te adoram. Mais alto, com mais força, acredita mais. Tudo concorre para o bem daqueles que Te amam. Tudo concorre. Tudo concorre para o bem daqueles que Te adoram. Só vocês, eu quero ver com poder. Tudo concorre. Tudo concorre.
Vamos lá, com mais poder. Tudo concorre. Continua, só vocês. Tudo concorre, Senhor, para o bem daqueles que te amam. E nós te pedimos hoje, Senhor, hoje, a graça da perseverança, a graça da fidelidade, a graça de não olhar para trás, a graça de não querer voltar para trás, Senhor. Nós te pedimos essa graça, essa bênção na nossa vida, que possamos andar para frente, Senhor. Coloca um caminho novo na nossa frente, coloca uma estrada nova na nossa vida. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam, Senhor, daqueles que te servem. E eu quero, Senhor, eu quero ser um desses. Eu quero te servir, Senhor, com mais alegria, com mais dinamismo, com mais força, com mais fé. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. E eu quero viver o novo, Jesus. Eu quero viver o novo na minha vida. Eu quero viver o novo na vida da minha família. Eu quero, Senhor, experimentar e viver o novo de Deus na minha casa, no meu trabalho. Eu quero, Senhor, tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Vai lá. Tudo concorre para o bem daqueles que Vamos crescer, vamos crescer. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Vamos lá, para terminar. Meu Jesus, tu Meu és. Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu és suficiente para mim. Obrigada, Senhor, pelo novo que acontece na minha vida. Louva o Senhor, abre a tua boca e louva comigo. Agradeça ao Senhor por você estar aqui hoje. Obrigada, Senhor, porque sou escolhido, porque sou escolhida. Obrigada, Senhor, por todas as graças que o Senhor derramou aqui hoje. Obrigada pelo novo que começa na minha vida. Obrigada, Senhor, tu és suficiente. Obrigada pela tua presença viva no sacrário. Obrigada por estar aqui, Senhor, por estar em mim. Obrigada, Senhor, porque hoje eu começo uma nova página na minha vida. Obrigada por tudo o que virá a partir daqui. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Obrigada, Senhor. Tu és suficiente para nós. Tu és suficiente para minha família. Tu és suficiente para nossa comunidade. Tu és suficiente, Senhor. E eu quero, Senhor, fazer parte dos teus eleitos. Eu quero, Senhor, um dia contemplar a sua face e olhar nos teus olhos e dizer: valeu a pena, Senhor. Tu és suficiente para mim. Obrigada, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. 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 Ó, gente, que nós estamos tudo novinho hoje, hein? Tudo folha em branco. Não deixa manchar. Só Jesus que pode escrever. Sejam firmes, irmãos. É possível. É possível. Quando tiver com vontade de virar para trás, olhar para trás, andar de ré, bate no peito e fala: Senhor, tu és suficiente para mim. É possível. Estamos aqui para vocês. Contem conosco. Você que está em casa, na próxima semana, vem aqui participar conosco no Face a Face. É mais gostoso.
O YouTube e o Instagram é para quem está acamado, doente, com um filho pequeno, amamentando, que não pode vir no grupo. Não é verdade? Venha na próxima terça, traga um amigo, traga um parente. Você que experimentou a graça de Deus hoje, vamos encher essa catedral. Vamos gritar para o mundo, gritar para Maringá. Senhor é suficiente para mim, Ele pode ser suficiente para você também e para você que está nos assistindo. Amém.